Bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em ambiente híbrido para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 4/5/2000, em seu artigo 9, parágrafo 4º, a realizar-se no dia 24 de junho de 2021, com a presença do secretário municipal de Fazenda e da controladora-geral do município de forma híbrida. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira está assim constituída. Vereadora Rosa Fernandes, presidente. Vereador Célio Luparelli, vice-presidente. Vereador Márcio Ribeiro, vogal. A audiência conta com as seguintes presenças: Ilustríssimo senhor Controlador-Geral do Município, Gustavo Avelar Bramili. Ilustríssimo senhor Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Vereadora Rosa Fernandes, vereador Célio Luparelli, vereador Márcio Ribeiro. Ilustríssimo senhor Superintendente Executivo do Orçamento Municipal, Misael Saadio Maia. Andréia Senco, secretária executiva de Política e Ajuste Fiscal. E ilustríssimo senhor Carlos Evandro Viegas, secretário executivo da Comissão de Revisão de Gastos Públicos. Vou passar a palavra para o senhor secretário municipal de Fazenda, que dispõe de 15 minutos para fazer a sua apresentação. Senhora vereadora Rosa Fernandes, membros da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, O som vereadores está muito presentes. ruim. Está me ouvindo? Agora sim. Deixa eu aumentar. Tá. Senhores vereadores presentes, vereador Célio Luparelli, vereador Márcio Ribeiro, é um prazer estar participando dessa comissão. Eu estou acompanhado nessa sessão do superintendente de orçamento, Misael Maia, que vai fazer a apresentação dos quadros do primeiro quadrimestre desse ano, dos resultados da prefeitura. Também estou acompanhado do Misael, do Carlos Viegas, que é o meu secretário executivo de revisão de despesas de gasto público, da Andréia Senco, que é a minha secretária executiva de política fiscal, e também do Gustavo Bramili, que é o nosso controlador-geral. Presidente Rosa Fernandes, antes de falar rapidamente, eu não vou nem usar meus 10, 15 minutos, mas queria, de público, fazer um agradecimento à Câmara Municipal pela aprovação, na sua completude, do projeto do Reviver Centro. Em primeiro lugar, a aprovação das novas normas urbanísticas para estimular habitação, moradia no centro. E ontem a aprovação do pacote fiscal do Reviver Centro, que inclui agressivos incentivos fiscais de ISS, TBI, IPTU, para que a cidade possa estimular investimentos em moradia
e uma repaginação do centro da cidade, que já sofria antes da pandemia e se agravou ainda mais com os efeitos econômicos da pandemia. Então, mais uma vez, o meu agradecimento a essa Câmara e também o agradecimento por ter pautado para terça-feira que vem a votação em primeira discussão da reforma tributária, um dos pilares decisivos para que nós possamos dar um passo para o reequilíbrio fiscal da cidade do Rio de Janeiro. Eu, em breves palavras aqui, vou fazer alguma síntese do que são os resultados do primeiro quadrimestre, ainda esticando um pouco para o primeiro semestre, né, que já se encerra. A Prefeitura tem feito um esforço enorme para retomar o equilíbrio. Eu, por diversas vezes, nessa comissão e em reuniões na Câmara, tenho dito que a chave da cidade foi passada ao prefeito Eduardo Paes, como se jamais foi passada de um prefeito para o outro. A presidente dessa comissão, a vereadora Rosa Fernandes, acho que acompanhou muitas dessas passagens, seja Marcelo Alencar para o César Maia, do César Maia para o Conde, do Conde para o César Maia, depois o César Maia, prefeito César Maia para o prefeito Eduardo Paes, depois do próprio prefeito Eduardo Paes para o prefeito Crivella. Jamais um prefeito entregou essa chave para o seu sucessor, desde Saturnino, com 2 folhas não quitadas, com restos a pagar da ordem de mais de 3 bilhões de reais, incluindo precatórios não quitados também, e dívidas escrituradas, eu digo dívidas escrituradas, contabilizadas, fora dívidas que se discutem ainda na prefeitura, pelo menos expectativas que foram deixadas pela administração de supostas dívidas, mas as escrituradas que passam de 5 bilhões de reais. A prefeitura já equacionou praticamente a metade dessas dívidas. Posso citar, em primeiro lugar, o pagamento dos salários de dezembro, que já foram feitos com recursos. Secretário, desculpa, só um minuto, o som está muito ruim. Eu queria pedir à casa para saber se o problema é do sistema da casa ou do telefone do secretário. É do telefone? Secretário, se o senhor puder falar mais perto do telefone, porque está picotando um pouco a sua fala. Vê se melhorou. Melhorou? Acho que sim. Acredito que sim. Está melhor? Pode continuar, por favor. Está melhor agora? Está melhor. Então, presidente, o que nós temos feito de esforço para quitar esses passivos, como, por exemplo, o salário de dezembro, que eu já falei, a folha bruta da prefeitura, ela monta quase 1 bilhão e 400, mas a folha líquida, o que se despende de recursos, porque parte desses recursos são meramente contábeis, são da ordem de 1 bilhão e 100. Esses recursos foram todos eles quitados com recursos de ISS e PTU já do ano de 2021. Isso, inclusive, o salário de dezembro estava inscrito em restos a pagar. Nós quitamos também todos os precatórios que foram deixados pela última administração, quase 360 milhões de reais de precatórios. Aliás, nunca antes a prefeitura pagou precatórios nessa monta de 360 milhões de reais. Isso também não tinha sido quitado e estava inscrito em restos a pagar. E o 13º dos servidores, que não foi pago, praticamente mais de 80% do 13º dos servidores, nós já iniciamos o equacionamento com um calendário que inicia agora, em julho, o pagamento escalonado dos servidores por faixa de salários. Então, isso soma praticamente a metade dessas obrigações que a prefeitura tinha
de restos a pagar, mas ainda permanece quase 3 bilhões de reais de restos a pagar de diversos fornecedores que prestaram serviços para a Prefeitura, para a cidade do Rio de Janeiro. E nós, quero dizer isso aqui, vamos cobrar responsabilidade de gestores e ordenadores de despesa que fizeram um empenho sem cobertura financeira, o que é absolutamente ilegal. Então, feito esse preâmbulo da transição, a Prefeitura também, que é um mantra que o prefeito Eduardo Paes tem dito todos os dias, nós não vamos ficar olhando para o passado, nós não vamos ficar colocando a culpa na última gestão, como fez o último prefeito durante 4 anos, e parece que esqueceu de governar a cidade, mas nós vamos fazer o nosso dever de casa, estamos fazendo o dever de casa e não esperamos um dia sequer. Tá? Durante a própria transição trabalhamos intensamente, já no primeiro dia publicamos um diário oficial com mais de 45 decretos, só decretos de fazenda, de reorganização fiscal e das finanças da cidade. Então, decretos importantes como o reescalonamento do pagamento de fornecedores na prefeitura, auditoria de folha, redução de cargos e encargos, contenção de despesas de custeios e várias outras medidas. Então, além desses 44 decretos, como eu salientei agora, nós também mandamos para a Câmara Municipal 3 importantes projetos de reestruturação fiscal da Prefeitura, para que essa reestruturação ela não seja só conjuntural, ocasional do prefeito da ocasião, mas que a gente possa nunca mais ter algo tão danoso para as contas públicas da cidade do Rio de Janeiro e que isso esteja no novo marco legal da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro projeto, praticamente ele todo aprovado por essa casa, em tempo recorde, foi a mudança do sistema de previdência para os servidores futuros, que inclui a previdência complementar, e ainda está pendente, e nessa casa, a questão da correção da idade, assim como foi feito na reforma da Previdência Nacional, mas, repito, somente para os futuros servidores, e a correção da alíquota dos servidores públicos como mandatório pela reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente. Então, o segundo pacote, o pacote de reforma tributária, que nós iniciaremos a votação na semana que vem, que rearruma os tributos municipais para atrair investimentos, também para gerar facilidade de negócios, empreendedorismo, e para que nós possamos também aumentar a receita tributária da cidade sem aumentar impostos. E o terceiro pacote de medidas é o novo regime fiscal, que eu considero tão importante quanto os outros dois, e que essa casa já iniciou a discussão desse projeto, e eu tenho a expectativa que no início do segundo semestre nós possamos reorganizar o marco fiscal da cidade do Rio de Janeiro, tão importante para as contas no dia a dia, mas também para que a cidade possa sinalizar para o mercado, sinalizar para investidores, sinalizar, abrir um mercado de crédito para novos financiamentos na cidade, tão importante para obras de infraestrutura em toda a cidade, em especial na Zona Norte, no subúrbio, onde nós precisamos melhorar a infraestrutura, melhorar serviços, e não é possível um salto de infraestrutura somente com recursos próprios da cidade. Nós precisamos captar financiamentos, e sem uma boa saúde fiscal não há mercado que se abra, não há instituição financeira que coloque recursos na cidade. Então, essas são medidas que nós vemos tomando fora o dia a dia, e os números vão mostrar um pouco esse esforço que a administração tem feito, ainda no momento de pandemia, ainda com atividade econômica entre altos e baixos. É importante lembrar que no primeiro semestre nós tivemos paralisação da atividade econômica por conta da terceira onda da Covid-19. Então, entre altos e baixos na atividade econômica, todo um esforço de arrecadação para que os números mostram isso, em especial a nossa arrecadação tributária própria, IPTU, ISS, ITBI, primeiro não frustrassem a LOA, o orçamento que foi aprovado por essa casa
no ano passado. E, aliás, diga-se de passagem, algo que sempre aconteceu nos últimos 4 anos, tudo aquilo que era projetado de receita no orçamento e aprovado na Câmara, a Prefeitura do Rio não cumpria as suas metas de arrecadação e, pior, ao não nem cumprir as suas metas de arrecadação e nem equacionava ou realinhava as despesas à receita arrecadada. Todos os 4 anos isso aconteceu e muito se explica os vultuosos déficits que a Prefeitura tem por conta desse desajuste entre receita estimada versus receita arrecadada e não adequação da despesa orçada em relação à disponibilidade financeira. Então, muitos desses restos a pagar, eles se explicam, esses empenhos sem cobertura financeira explicam pela frustração de receita, dado a postura do governo anterior em relação ao acompanhamento das suas receitas próprias. Então, como eu disse, os resultados de IPTU, ISS e TBI, eles estão em linha e até superior ao que foi projetado na LOA, ainda buscando igualar ou até ser superior ao mesmo quadrimestre de 2020. É importante lembrar que no primeiro quadrimestre de 2020 nós ainda não estávamos janeiro, fevereiro e início de março, a atividade econômica estava em pleno funcionamento aqui na cidade. As paralisações por conta da pandemia só aconteceram na segunda quinzena de março. Então, mas os resultados de arrecadação, mesmo com a economia semi-paralisada no primeiro quadrimestre, os resultados das receitas próprias eles estão acima da LOA e praticamente iguais e ligeiramente superior aos resultados de 2020. E do lado das receitas transferidas também, algumas surpresas positivas, né? As principais, vou citar só as principais, receitas de Fundeb, por conta do novo marco legal do Fundeb aprovado no Congresso Nacional e uma revisão da metodologia de transferência do Fundeb por parte do Estado, tem gerado aumento das receitas de Fundeb. E nas receitas de SUS também um trabalho intenso da Secretaria de Saúde para que nós possamos aumentar os repasses das receitas de SUS justamente para fazer face às despesas que são crescentes no combate à pandemia e todo o programa de vacinação em que a Prefeitura tem sido dianteira entre as cidades do Brasil. Então, o resultado final da arrecadação é um resultado em linha com a LOA, ligeiramente acima, e posso adiantar, presidente, vereadora Rosa Fernandes, que ao final do primeiro semestre esses números ainda serão melhores quanto ao desempenho da arrecadação própria, transferida e, consequentemente, a receita total da cidade. Do lado da despesa, um trabalho que tem sido feito também desde o primeiro dia de contenção da despesa, em especial a primeira e maior, a despesa de pessoal. Isso não significa retirar direitos de servidores, mas significa, sim, ter controle, olhar atento ali, retirar excessos, privilégios. É o que nós temos feito em relação à despesa de pessoal. E os quadros que o superintendente Misael vai mostrar vão mostrar já o início dos efeitos, não eles completos, mas o início dos efeitos dessa contenção da despesa de pessoal, em especial aquelas despesas que são discricionárias, encargos, cargos e comissões, muitas gratificações sobrepostas e até aplicadas de maneira incorreta. Então, todo esse trabalho de revisão dessas despesas, repito, sem tirar direitos de servidores, tem proporcionado uma redução da despesa de pessoal. E queria sublinhar que em um ente como qualquer outro, a Prefeitura do Rio, que tem 210 mil servidores, que tem uma folha de pagamento bruta anual de quase 18 bilhões de reais, que tem ainda respeitado com o servidor público direitos como licença-prêmio, como anuênios,
triênios, quinquênios, o que produz um crescimento vegetativo da folha. O crescimento vegetativo, o que é? Aquele que, independente se der aumento ou não, a folha cresce todo ano. Nós, no primeiro quadrimestre, conseguimos conter a despesa de pessoal sem retirar, sem mexer nessas despesas obrigatórias, desses direitos dos servidores. É uma importante vitória na contenção de despesa, no controle, na retomada do controle da despesa por parte da prefeitura. De outro lado, a despesa de custeio também ela precisa ser racionalizada. E com toda dificuldade, a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Márcio Ribeiro, todos os vereadores se caracterizam por estar presentes na rua, sabem como tem problemas a capacidade de ação, por exemplo, da Conlurb na limpeza urbana, como o custeio da Conlurb está comprimido. Todos sabem como, por exemplo, a Secretaria de Conservação ainda está limitada, por exemplo, na manutenção das ruas, avenidas dessa cidade. Todos sabem também como vários outros órgãos ainda têm o seu custeio muito comprimido. Nós recebemos a cidade com custeio muito baixo e todo esse trabalho é um trabalho ainda... Imaginar que fazer uma contenção do custeio, né, uma revisão do custeio, quando o custeio já recebemos o custeio muito baixo, um orçamento que foi praticamente capturado pelas despesas obrigatórias, um orçamento que não tem qualquer real, praticamente nenhum real para investimento e com custeio absolutamente restrito. Como fazer investimentos? Vou dar um exemplo aqui polêmico, mas o professor Célio Luparelli acompanha bem os números, mas a Secretaria de Educação tem um orçamento de 7 bilhões de reais. Desses 7 bilhões de reais, 6 bilhões e 100 é um orçamento para despesa de pessoal, com ativos e inativos, profissionais da educação, e apenas 900 milhões de reais para custeio. Imagina como é fazer a manutenção de mais de 1.500 escolas, merenda para 650 mil alunos, material escolar, tudo que significa o custeio da maior rede de ensino, educação infantil e ensino fundamental do país. Então, mas mesmo assim, foi feito esse trabalho, liderado por mim e pelo meu secretário executivo, Carlos Evandro Viegas, que está aqui, de revisão do custeio de todas as secretarias, um corte linear de 20%, mais um olhar secretaria a secretaria, um trabalho de 6, 7 dias por semana, com cada secretaria, revisando o custeio de cada secretaria, para que nós possamos tirar os excessos, racionalizar esses custos e, ao mesmo tempo, retomar alguma qualidade de serviço na cidade que ainda está muito aquém daquilo que nós desejamos ou aquilo que já foi durante os 2 ciclos da administração do prefeito Eduardo Paes. Então, mais as despesas de custeio também, os senhores verão nos quadros, a redução das despesas de custeio no primeiro quadrimestre, mas é importante salientar que esse custeio ainda permanece muito baixo e também o esforço que nós estamos fazendo de aumento da arrecadação, de controle de demais rúbricas de despesa, para que em determinadas áreas o custeio seja retomado, para que melhore a qualidade dos serviços na cidade. Quanto à questão da dívida, a vereadora Rosa Fernandes, presidente dessa comissão, também há um desembolso importante das dívidas. É importante deixar claro que esses 2 próximos anos há um pagamento bastante significativo de serviço da dívida. Eu sempre repito que a dívida do Rio de Janeiro não é alta comparada a outros entes. Nós temos uma receita de 31 bilhões, um total de dívida de 14 bilhões e serviços de dívida que montam 1 bilhão e 900, mas esse serviço de dívida, especialmente nos próximos 2 anos, ele é um serviço de dívida alta e depois a dívida, esses pagamentos, eles reduzem e aumentam a disponibilidade, os compromissos de dívida da cidade, o que sobra, obviamente, para custeio e investimento. Algum trabalho tem sido feito
para que se possa rever esses serviços da dívida, interromper, por exemplo, na discussão da Lei Complementar no 78, que é de minha autoria, mas isso não avançou no Congresso, e as discussões com o Tesouro Nacional e com alguns credores para que nós possamos reduzir ou reequacionar, ou rever as bases de pagamento de algumas dívidas para que a troca de indicadores, metodologia de cálculo, é um trabalho ainda que tem sido feito pelo time da Fazenda, em especial da Superintendência do Tesouro. Então, o resultado final, senhores vereadores e a quem nos acompanha aqui nessa comissão, é um primeiro quadrimestre em que a Prefeitura apresenta a retomada um primeiro passo para o equilíbrio fiscal, com aumento de receita, redução de despesa, já apresenta alguns superávites, uma importante controle da despesa de pessoal. Vocês verão aí, principalmente nos quadros de despesa de pessoal, a própria controladoria, no início do ano, ao entregar as projeções de despesa de pessoal para esse ano, dados os resultados da execução orçamentária do ano que vem, o orçamento aprovado para 2021 já apontavam uma despesa de pessoal chegando a quase 60% das receitas correntes líquidas, 59 e alguma coisa, não me lembro, depois da vírgula. Mas nesses quadros vocês verão que a despesa de pessoal já busca voltar ao equilíbrio, e é o compromisso dessa administração, até o final de 2024, cumprir todas as regras fiscais, começando pelo limite da despesa de pessoal, que jamais, nos 8 anos da administração Eduardo Paes, chegou perto de 50% das receitas correntes líquidas. Sempre mantivemos um patamar de 44% a 46% das receitas correntes líquidas e recebemos acima de quase chegando, apontando 59% das receitas correntes líquidas. Então, vereadora Rosa Fernandes, presidente dessa comissão, aqui agradeço mais uma vez o convite aos demais presentes. Eram essas considerações, mas tendo a absoluta convicção que a cidade inicia o seu processo de retomada do equilíbrio fiscal. Queria aqui antecipar a Vossa Excelência, presidente, que no primeira quinzena de junho nós apresentaremos, antes disso nós já encaminharemos à Câmara, mas nós apresentaremos o nosso novo plano estratégico para os próximos 4 anos, com metas, com projetos que balizarão as principais ações da Prefeitura para os próximos 4 anos, e todo esse planejamento será ancorado em uma Prefeitura que retoma o equilíbrio fiscal e projetará para os próximos anos capacidade de melhorar serviços e capacidade de retomar investimentos para essa cidade. Muito obrigado, presidente, a todos os presentes, pela oportunidade de falar aqui a todos vocês. Obrigada, secretário. Eu queria fazer 2 perguntas, mas antes eu gostaria de pedir a compreensão e a ajuda da Secretaria de Fazenda e a todas as outras secretarias, que as apresentações fossem encaminhadas pelo menos com 48 horas de antecedência. A apresentação foi encaminhada agora pelo assessor coordenador-geral da GALP, o senhor Daniel, com meia hora depois da audiência ter começado, foi o momento em que a apresentação chegou para essa comissão. Eu queria perguntar, secretário, no demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo, que faz parte do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021, podemos observar que as despesas com pessoal alcançaram 54,66% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite máximo de 54%. Cabe observar que o limite máximo foi ultrapassado também no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2020. Portanto, essa herança já vem da gestão passada. Apesar de ter ultrapassado o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, houve, em comparação ao quadrimestre anterior, uma redução de 1,58 percentuais. Pergunto:
quais providências o Poder Executivo tomou para reduzir os gastos com pessoal em 378,9 milhões no primeiro quadrimestre de 2021. Presidente, principalmente a contenção das despesas de pessoal não obrigatórias, cargos em comissão, encargos especiais. Houve também alguma contenção de algumas gratificações que estavam sendo aplicadas em duplicidade. Então, todo esse trabalho de contenção dessas despesas de pessoal significaram uma importante economia da ordem de mais de 300 milhões de reais e a retomada da curva na busca do cumprimento das metas fiscais no que se refere à despesa de pessoal. Então, o mais importante já nesse primeiro quadrimestre é que nós possamos retomar a curva crescente para que já nesse ano, a nossa expectativa, a cidade do Rio de Janeiro possa cumprir a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito. Secretário, acho extremamente importante o registro desses cortes e, se houver a possibilidade, nós gostaríamos de ter esses dados em relação a essa redução de 300 milhões, principalmente em relação aos encargos. Se eu puder encaminhar para a comissão, eu agradeceria. As próximas perguntas. Quais despesas com pessoal do Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, deixaram de constar na apuração do limite de pessoal do Poder Executivo em decorrência da Lei Complementar Federal 178 de 2021? Presidente, o Misael pode, no detalhe, passar esses valores, mas, em linhas gerais, a Lei Complementar 178, como eu falei na minha apresentação, ela é de minha autoria. E acredito que um dos ganhos que ela trouxe foi um avanço na contabilização da despesa de pessoal no nível nacional. E um artigo bastante importante que tem a Lei Complementar 178, ela define que, já a partir de agora, no primeiro quadrimestre, as despesas de pessoal devem ser contabilizadas por poder, independente de quem tem esse dispêndio. Por exemplo, no caso daqui do Rio de Janeiro, existe ainda algo que não acontece em outras cidades, em outros estados, é que o Poder Executivo ele custeia a contribuição patronal do Poder Legislativo. Isso é uma discussão, obviamente, política, mas, ao menos, essa contribuição patronal, que é paga pelo Poder Executivo, seja contabilizada como uma despesa de pessoal do Poder Legislativo. Da mesma forma, os pagamentos do FUNPREV em relação às aposentadorias do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, eles não estavam sendo contabilizados por poder na sua plenitude. Então, a Lei Complementar 178 trouxe a obrigação, o comando federal, para que essa contabilização, não financeiro ainda nesse momento, mas que a contabilização da despesa de pessoal seja feita por cada poder. Isso é absolutamente justo, na minha opinião, não à toa eu praticamente redigi à mão esse artigo da Lei Complementar 178, e que passa a vigorar já no primeiro quadrimestre. Inclusive, presidente Rosa Fernandes, fizemos uma reunião da equipe técnica da Secretaria de Fazenda com o Tribunal de Contas. Também convidamos a Câmara Municipal, Procuradoria-Geral, a primeira secretaria, para que participasse dessas reuniões com a Secretaria de Fazenda para mostrar como estariam sendo feitos esses quadros, essa nova contabilização da despesa de pessoal, fruto dos comandos da Lei Complementar 178. Secretário, o valor de 22,3 milhões que deixou de ser considerado, de acordo com o anexo 1 do relatório de gestão fiscal, se refere ao quadrimestre?
Misael, você anotou aí, eu estou sem os quadros aqui na mão, eu não tenho condição de ver esses 22 milhões aí desse anexo. Você tem como responder, Misael? Bom dia. A informação, salvo engano, é no anexo dos demonstrativos da CGM. E eles são fechados pela regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqueles especiais são fechados a cada bimestre e nós temos também alguns que são quadrimestrais. Então, nesse momento, estaríamos falando, sim, de quadrimestre. Ok. Secretário, de acordo com o artigo 167-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 109 de 2021, se a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95%, o ente poderá implementar uma série de mecanismos de ajuste fiscais. Qual a relação percentual apurada entre despesa corrente e receita corrente entre maio de 2020 e abril de 2021? E se o Poder Executivo já estabeleceu mecanismos de apuração bimestrais para verificar o limite estabelecido no artigo 167-A da Constituição Federal? Quer que repita? Já sei que estou no túnel, presidente, mas já esses mecanismos eu tenho um pouco do orgulho de dizer que foram mecanismos novos na Constituição e foram trazidos para discussão no Parlamento a partir de uma PEC de minha autoria, que é a PEC 438 de 2018. Ao retornar ao Parlamento, eu me dediquei muito à discussão das questões fiscais e colocar como regra fiscal acionamento de dispositivos de gatilhos quando há desequilíbrio das receitas em relação às despesas, foi fruto dessa provocação feita na minha PEC. Eu fico muito feliz que o governo federal, na emenda constitucional 109, se não me engano, tenha incorporado esses dispositivos. Então, mas só que na emenda federal, o que acontece é que tem ali um dispositivo que é o município poderá, não é de execução obrigatória. Mas, dado que eu entendo que esse mecanismo ele é absolutamente importante para a gestão fiscal, nós incluímos, vereadora Rosa Fernandes, no novo regime fiscal, que está aí nessa casa para ser discutido e votado, esse mecanismo para que, quando as despesas obrigatórias, as despesas correntes ultrapassarem determinado limite, possam ser acionados automaticamente, independente da decisão do prefeito da ocasião, possam ser acionados dispositivos de contenção de despesas de pessoal, despesas de custeio, para que a cidade possa voltar a ter essa disponibilidade. Por que existe esse mecanismo? Já 95% das receitas correntes em relação às despesas correntes, para que a cidade possa gerar poupança, margem para investir. A gente ganha R$2.000, você ter gastos que ultrapassem R$2.000, você está constantemente em desequilíbrio, precisando de empréstimo e tal. Então, esse dispositivo é um dispositivo para que a gente possa, ano a ano, minimamente produzir poupança ou produzir sobra de recursos para gerar investimentos e para melhorar serviços. Agora, quanto à inclusão já no primeiro, nesse primeiro quadrimestre, nesse boletim dos primeiros quadrimestres, Misael, a gente já apresentou esses percentuais? Eles normalmente não são apresentados nas reuniões de avaliação do quadrimestre, porque eles têm a base como base de cálculo
a comparação com 12 meses para trás, né? Mas podemos fazer isso e encaminhar oficialmente sem problema nenhum. Isso pode ser providenciado e encaminhado sem problema nenhum. Israel, tem até um questionamento do TCM em relação a isso. Então, vamos fazer o seguinte, já estou determinando aqui minha equipe que passe imediatamente a constar dos quadros essa informação como sugestão da presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes. As inscrições estão abertas. Senhor secretário, não tendo mais nenhuma pergunta a fazer por parte da comissão e nenhum outro vereador se inscreveu para fazer nenhum questionamento, disponibilizo o tempo que o senhor precisar para fazer as considerações finais antes do encerramento. Acho que no mais é agradecer a Vossa Excelência, essa comissão, por esse trabalho diligente aí de fiscalização do orçamento da cidade. Eu acho que é importante esse trabalho entre o Parlamento Legislativo e o Executivo, o Parlamento que eu respeito. Sou secretário de Fazenda, sou atento ao rigor técnico, mas sou político também, deputado federal, então eu sei a dimensão e o respeito e a importância que tem o Parlamento. Por isso, fiquem à vontade de nos convocar o dia e a hora que for, sempre que possível estaremos aqui presentes com as informações que forem necessárias para que essa comissão e os técnicos dessa comissão, os vereadores que integram essa comissão possam acompanhar o orçamento da cidade. Então, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência, dizer que estou à disposição. Obrigado aos vereadores que participaram dessa comissão e a todos os demais presentes a quem nos assiste. Muito obrigada, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa audiência. Muito obrigado.